Já que a pessoa vai aparecer aqui com este chapéuzinho, tem que estar minimamente arranjadinha e decente. Está tudo bem. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Eu sou a Rafaela e vocês estão no Mega Cult. Estamos na época natalícia e eu quero desde já desejar-vos a vocês um ótimo Natal e também à vossa família. E tenham muito cuidado, é preciso ter mesmo muito cuidado. Hoje vamos falar sobre Home Alone, ou melhor, Sozinho em Casa. Tenho aqui os 4 filmes, mas nós não vamos falar apenas de 4 filmes, vamos falar da saga completa, portanto, de 6 filmes. Vou fazer aqui o ranking conjunto convosco e depois no final, vocês não podem perder o final, porque eu vou trazer uma reflexão geral sobre toda a saga e não se esqueçam também de deixar aqui a vossa opinião sobre o ranking e também sobre essa mesma reflexão. Este vídeo conta com o apoio do site Legião Jovem e também do Café Mais Geek. Conheçam o trabalho deles. Para quem ainda não conhece Sozinho em Casa, que eu devido muito, porque a verdade é que passa muitas vezes na televisão, sobretudo nesta altura do ano, eu vou dar-vos aqui uma mini sinopse. Temos uma criança que tem que se defender de ladrões que tentam invadir o seu espaço e a forma de o fazer é através da sua criatividade, criando várias armadilhas, o que acaba por nos causar, a nós, espectadores, várias risadas. E esta é basicamente a premissa, esta é a fórmula que é utilizada em todos estes filmes. Há uns que o fazem de uma forma melhor e outros o fazem de uma forma pior. Obviamente que eu vou começar pelo primeiro filme, que com certeza é o filme que eu vi mais vezes, mas a verdade é que eu acho que nunca tinha visto este filme de uma forma tão crítica e também com uma perspectiva assim mais adulta, porque eu tenho a cassete deste filme, aliás, portanto eu quando era criança via bastantes vezes, além das vezes que já sabemos que passam na televisão. Eu reparei que nós no primeiro filme do Sozinho em Casa temos uma narrativa que é mais simples, em que os eventos acontecem por causa e consequência e são sempre justificados pela exposição. O que é que isto significa? Nós estamos constantemente a ver situações em que nos é justificado o porquê de uma determinada consequência. Ou seja, o porquê que, por exemplo, o Kevin faz aquele desejo de querer ficar sozinho em casa. Porque nós vemos, a família dele é um pouco dura com ele e ele parece que não pode fazer nada, que estão sempre a implicar com ele. Portanto, tudo é justificado. A parte em que ele não entra no autocarro para ir viajar para a França é porque vem um vizinho do nada e a cabeça desse vizinho é contada como se ele fosse o Kevin. Portanto, tudo é justificado e tudo é exposto para nós vermos de uma forma bastante simples e lá está, sempre com essa causa e consequência expostas no ecrã. O clímax do filme é satisfatório, divertido e traz uma mensagem importante sobre a família que se deve manter sempre unida, mexendo aqui com o conceito do perdão e da reconciliação. É muito engraçado acompanhar o Kevin na sua primeira aventura sozinho em casa. Há quem possa considerar que o filme demora a chegar à invasão efetiva da casa, mas para mim esse tempo serviu todo de construção para mostrar que a família de Kevin, por mais que implicasse com ele, claro que se importavam e que o amor de mãe é realmente incondicional, mas também para contrariar a ideia de que uma criança não é inteligente o suficiente para se safar perante as adversidades. Eu adoro os momentos em que o Kevin se mostra super independente e esses momentos são misturados com outros momentos em que ele está cheio de medo. Muitos diriam exatamente que esse medo existe por ele ser uma criança. Mas, como muito bem o filme mostra, o medo é-nos inerente a vida inteira. Através de uma narrativa simples, divertida e emotiva, o primeiro Home Alone é um clássico que iniciou esta franquia e com certeza acredito que seja o que as pessoas mais revisitam. E sem dúvida que eu o considero um clássico, é o filme que eu já vi mais vezes e com certeza que é um filme que eu irei revisitar no futuro porque me dá prazer fazê-lo, é quase como se fosse já uma tradição de Natal para mim e com certeza para muitos de vocês. Yes! Where are you, you little creep? 2 anos depois nós tivemos então o segundo filme. O segundo filme é uma sequela do primeiro e eu considero igualmente um clássico, vou já colocá-lo aqui ao lado deste, porque realmente nós sentimos, lá está, foram apenas 2 anos e é o mesmo ator, são as mesmas personagens, nós sentimos realmente que há aqui uma ligação que já vinha desde o primeiro filme, que foi super divertido, como eu disse, e emotivo, e tudo isso passa por este segundo filme e há aqui outras situações criativas que nos dão vontade de continuar a assistir e é um filme realmente também igualmente muito bom e que é por isso que eu também considero um clássico, porque muitas vezes as pessoas quando veem o primeiro querem logo ver o segundo porque estão ligados, é realmente como se nós próprios já conhecêssemos esta família e estivéssemos a acompanhar mais uma aventura do Kevin, que desta vez não fica sozinho em casa, mas sim
em Nova Iorque, sim. Portanto, aqui o desafio é ainda maior, sendo que ele não está na sua zona de conforto e volta aqui a reencontrar-se com os ladrões trapalhões do primeiro filme. E também a união familiar no Natal e o amor de mãe voltam a ser temas neste filme. Adiciona-se ainda a amizade e a lealdade, que para mim foram contributos muito importantes neste filme. Acho que se calhar foram conceitos que não ficaram tão explorados no primeiro filme, e aqui acrescenta-se também esta parte e parece que a mensagem do Natal que estes filmes passam fica ainda mais completa. Já em 1997 temos o terceiro Sozinho em Casa, mas desta vez as coisas mudam, porque já não estamos a falar aqui de uma sequela direta, é mais um estilo de remake em que o nosso protagonista nem sequer se chama Kevin, chama-se Alex, e a história é completamente diferente. Aliás, o começo do filme parece totalmente desconexo com a franquia em geral e até com o próprio filme. Há toda uma apresentação dos antagonistas para criar aqui uma sensação de maior perigo, mas mais parece que estamos a assistir a um filme qualquer da máfia. Além disso, temos aqui também, logo neste começo, umas falta de coerência, assim, umas facilidades narrativas que nós, se formos a pensar o filme de uma forma um pouco mais séria, que lá está, pouca gente o faz, porque isto é mais por entretenimento, mas uma das coisas que eu reparei foi, por exemplo, na cena em que eles estão no aeroporto e estes tais ladrões que precisam de um chip e acabam por perder esse chip que está num carrinho de crianças, no meio de um aeroporto onde está imensa gente, nós pensamos, ok, é altamente improvável eles encontrarem o saco no meio de tanta gente. E como é que eles vão adivinhar num aeroporto para que zona é que têm que ir? E pronto, tudo isso. São aqui várias facilidades narrativas que não fazem muito sentido neste começo de filme, que eu até acho que é demasiado extenso, mas ao mesmo tempo também entendo que queriam dar uma maior explicação, um maior contexto de quem é que são estes ladrões, coisa que, por exemplo, nós não vimos acontecer nos ladrões que estão no primeiro e no segundo filme. Temos uma narrativa que é mais densa, portanto não é de todo tão simples como os dois primeiros filmes, e perde um bocado essa magia, porque tenta até ter aqui uma espécie de aventura um pouco diferente, colocando aqui uma situação de um governo e de terroristas, de política. Portanto, é uma narrativa realmente mais densa, mas não deixa de ser interessante de acompanharmos, porque aqui os ladrões passam a ser pessoas que mexem com o crime internacional, portanto podemos dizer aqui que o perigo é mais intenso, são ladrões mais sofisticados, e dessa forma houve aqui um crescer do perigo para a criança do Sozinho em Casa desta franquia. Podemos dizer que a nível de história houve aqui uma subida do perigo do primeiro filme para o segundo e do segundo para o terceiro filme. Mas agora fica a pergunta, será que isso deixa o filme mais assustador e daí esta escolha? Eu acredito que tenha sido com essa intenção, mas na minha opinião não funciona, devido à tal previsibilidade que mencionei no começo, porque nós já sabemos que a criança vence com a sua criatividade, com as suas armadilhas, e claro que a ideia de perigo é maior, porque está sempre subjacente, mas desfaz-se rapidamente assim que começamos a ver as vitórias do jovem Alex neste filme. Além de ter uma narrativa mais densa, tem também uma crítica à vida nos subúrbios americanos e até ao mercado de trabalho insensível à vida familiar dos empregados. Porque nós aqui, quando vemos os adultos, ou seja, os pais do Alex, estão praticamente a trabalhar ou a prepararem-se para ir trabalhar e, portanto, não têm tempo para dar atenção aos filhos, inclusive ao pequeno que está ali a alertar para um perigo e ninguém lhe dá ouvidos. Ao mesmo tempo que o filme serve de crítica nesse sentido, também alerta os pais, como eu dizia há pouco, para os perigos de deixarem uma criança sozinha em casa e também de não lhe darem ouvidos. Portanto, aqui, neste filme, há algo que acontece que é completamente diferente do que acontece também no primeiro e no segundo, é que a criança fica sozinha propositadamente em casa. Portanto, nós podemos dizer também que a franquia de certa forma está atenta à evolução dos tempos, da vida familiar e da forma como as crianças são tratadas e como é que elas se adaptam ao novo contexto social, familiar. Eu até senti neste filme uma espécie de influência do famoso e clássico filme do Hitchcock, Rear Window, que é um filme que eu adoro, e até também de Paranoia, que ele próprio também se influenciou por este clássico, porque nós temos o Alex, basicamente fica doente, fica com varicela e portanto tem que ficar em casa, e é exatamente por esse motivo que ele começa a utilizar binóculos para ver o que é que se passa na rua, e aí começa a detectar que existem coisas que estão a acontecer que não são habituais e que podem ser um perigo, e que na verdade são. Portanto, também senti um pouco isso, e eu nunca tinha percebido porque de eu gostar tanto deste filme, e agora analisando de uma forma um pouco mais atenta, eu
consigo reconhecer que há aqui uma espécie de homenagem a esse filme. Não sei se vocês já pensaram nisso alguma vez, mas é verdade. Aqui temos também a dinâmica entre mãe e filho, que também regressa, mas que para mim não é tão especial como nos 2 primeiros filmes. Tenta no final até recriar um pouco aquele momento de reencontro, mas para mim não cai tão bem porque a construção até lá não foi forte o suficiente, porque nós acabamos por não sentir tanta emoção. Sentimos, mas não é comparável sequer ao do primeiro e do segundo filme, porque nós percebemos que exatamente houve aqui uma crítica de que os adultos passam muito tempo a trabalhar e são um pouco negligentes para com as crianças, no sentido de não lhe darem atenção ou de não as ouvirem, e portanto nós acabamos por ficar um pouco com essa mensagem interiorizada em primeiro lugar, porque é reforçada durante a maior parte do tempo do filme. E depois, quando chega a esse momento, parece que nós não conseguimos sentir totalmente essa emoção desse reencontro. Portanto, fica aqui neste filme a lição de que devemos ouvir as crianças, porque, como muitos dizem, elas são inocentes e não mentem. Portanto, este filme também é a prova disso e, obviamente, que eu vou colocá-lo aqui no Vê-se Bem. Eu vou-vos ser sincera, eu quando era mais nova, eu costumava ver a trilogia, portanto, eu nunca tinha visto o Home Alone 4, nem o 5. Eu ficava-me pela trilogia, essa até é a minha opinião. Eu acho que Home Alone seria muito melhor se só tivesse esta trilogia, mas não sei se vocês têm a mesma opinião, digam aqui nos comentários, mas realmente estes eram os 3 filmes que eu mais via em criança e revia, e para mim fazem todo o sentido e são revisitáveis. Os 2 primeiros por serem grandes clássicos e o terceiro porque se vê bem, porque é divertido e porque passa esta mensagem importante de que muitas vezes os adultos não têm tempo para as crianças e que não as ouvem o suficiente. Passamos agora ao 4º filme, que eu vou colocar já no Não Percas Tempo. Para mim é o pior de todos os aspectos desta franquia. Eu não gostei da narrativa, não gostei das interpretações, não gostei da montagem. O único aspecto positivo aqui é que os ladrões trazem alguma graça ao filme, mas até aí há um problema que se nota também no 5º filme, já vamos ver. Enquanto que o primeiro e o segundo filme nos trazem ladrões que são trapalhões, mas sem cair no ridículo, ou seja, ainda com alguma seriedade, nós no 4º e 5º filme eles parece que se tornam uma verdadeira piada e isso retira-lhes toda e qualquer autoridade que eles pudessem ter para criar aquela sensação de perigo que eu falava, que veio aumentar do primeiro para o segundo e depois para o terceiro filme. O 4º e 5º filme estragam isso e o filme fica uma verdadeira piada, literalmente, porque há essa previsibilidade de que a criança vai ser vencedora, mas nem sequer existe aquela sensação de perigo, porque os ladrões são totalmente satirizados e, portanto, não há aqui qualquer seriedade no seu tratamento, não há qualquer preocupação em trazer-lhes algum contexto, como fez o terceiro filme, e, portanto, fica realmente muito difícil de gostar deste filme. Não é minimamente interessante acompanhar a narrativa, porque além de ser desinteressante, uma vez que nós não nos conectamos com a história, nem com os personagens, ainda estamos a ver um conjunto de ações aleatórias sem qualquer graça. Sim, porque neste filme, primeiro, ele nem sequer fica sozinho em casa. Segundo, não há a famosa preparação de armadilhas que nós estávamos tão habituados da trilogia. E, portanto, este filme, toda a sua construção me parece muito preguiçosa e parece que não há qualquer motivação nem para apanhar os ladrões, nem para os ladrões conseguirem fazer aquilo que pretendem fazer, que neste filme é raptarem um príncipe, tão aleatório assim. E, no meu ponto de vista, o filme está realmente mesmo pouco criativo e marcou aqui uma forte quebra de qualidade. Daí eu dizer que se ficasse pela trilogia estava muito bem. Além disso, procura também ser uma espécie de continuação da história dos personagens do primeiro e do segundo filme. Ok, sim, porque isto é super confuso, eu explico-vos. As personagens aqui têm os mesmos nomes, ou seja, voltamos a ter um Kevin, só que o Kevin não é o mesmo ator, não é o mesmo ator. Nem os ladrões são os mesmos, aliás, é um casal, se bem que regressa o Marv, mas não é o Marv, porque é um outro ator. Portanto, há aqui uma certa estranheza em todo o filme, não só por todos os aspectos que eu referi, mas porque, além de tentar ser um remake, tenta ser uma continuação e parece que o próprio filme não sabe o que é que quer ser. Não tem qualquer sentido, mas pelo menos tentou fazer uma coisita original que os outros 3 filmes não fizeram, que foi explorar mais a relação entre filho e pai, ao contrário do que aconteceu na trilogia. Mas a verdade é que a construção não foi boa, infelizmente, porque isso também perde a sua força a partir do momento em que é construído
em cima de uma narrativa que se baseia em como o divórcio afeta as crianças, mas que acaba por não tratar minimamente esse assunto, apenas utiliza esse pormenor narrativo para justificar a ida do miúdo para a casa do pai, onde se vai passar o resto da história. No final, nós até temos um plot twist, mas este nem sequer é apreciável, porque já estamos num ponto em que só queremos que o filme acabe. É um filme realmente muito esquecível e muito mau, portanto, não percam tempo com ele. No quinto filme, como eu dizia, nós voltamos a ter o problema do excesso de paródia nos ladrões. Não são de todo interessantes e a narrativa também não é apelativa. De qualquer forma, este filme não é tão mau quanto o quarto e revela algo fundamental sobre esta saga. As crianças são um reflexo do seu tempo e por isso nunca será demais mostrar no ecrã, de uma forma divertida e universal, como elas são pragmáticas a seu modo, sem deixar de fora, claro, aquele reforço das mensagens de Natal clichês que todos conhecemos. Neste filme, a família muda para uma outra casa, que é conhecida por estar assombrada, e aqui voltamos novamente a ter personagens novas, não temos o que o quarto filme tentou fazer, que foi recriar as personagens, dar-lhes uma continuação com atores diferentes. E eu juro-vos que nos primeiros momentos do filme eu até me ri porque parecia literalmente uma premissa de um filme de terror. Mas agora pensando bem, toda a franquia acaba por ser. Portanto, aqui nós também voltamos a ter isso porque eles mudam-se para uma casa que é dita por estar assombrada e há ali certos momentos em que nós achamos realmente que estamos a assistir a um filme de terror com alguma comédia, mas nada disso. E essa parte eu também achei original e achei realmente totalmente diferente dos filmes anteriores e, portanto, já é aqui um ponto de criatividade que eu acho que deve ser mencionado. Apercebi-me desde logo que o foco agora seria no vício dos jovens nos jogos e redes sociais, mensagem que se manteve ao longo do filme, mas curiosamente de uma forma contraditória, como quem diz, ok, isto é negativo, mas tem o seu lado bom e é conciliável desde que seja usado com moderação. É com essa mensagem que nós ficamos no final do filme. A narrativa em si não é totalmente um desastre, mas também é demasiado simples e parece que não acontece nada demais. Novamente temos aqui aquele erro grave em que as armadilhas são pouco originais e não há uma preparação em condições nem das mesmas, nem da história propriamente dita. Os antagonistas não têm o desenvolvimento merecido e isso compromete toda a história. Problema que se veio também a sentir sempre nesta saga, não é verdade? Mas em medidas diferentes consoante a robustez da narrativa. Portanto, eu acho que os ladrões aqui são sempre muito importantes porque são o conflito, são o perigo para a criança que nós estamos a acompanhar e eles tendo maior ou menor contexto, eu acho que é muito importante que nós sintamos ali algum sentimento por eles, essa sensação de perigo e também misturado com uma certa piada, mas sem perder a seriedade. Porque se não houver esse equilíbrio, eu acho que realmente nós perdemos totalmente o interesse na história. Acaba por ser também aqui um pouco como o quarto filme no aspecto de ser esquecível, mas eu não o colocaria no Não Percas Tempo, coloco no Vê-se Bem, porque realmente é um filme que tenta ser criativo de uma outra forma e tenta realmente trazer essa mensagem que eu dizia que é muito mais relevante e também muito mais explorada e lá está um sinal dos tempos que tem a ver, lá está, com o vício em jogos e redes sociais por parte dos jovens. O próximo filme, que é o filme deste ano, eu diria que está no Vê-se Bem também, porque lá está, como eu disse, os ladrões influenciam muito, mas e a forma como nós nos sentimos em relação aos ladrões, mas realmente vamos aqui explorar um pouco mais sobre este filme. O que eu tenho a dizer sobre o sexto filme da saga, o Sozinho em Casa, que saiu agora em 2021, é: eu não gostei da ideia de acompanharmos duas famílias, essa é a primeira questão. É algo que é criativo, é algo que é diferente em relação a todos os outros filmes, mas foi algo que não me fez grande sentido na narrativa, não me parece nada assim muito justificado e pronto, não tem grande impacto em nós, apesar de que o filme queira a força toda que tenha. Além disso, os ladrões não são pessoas que são de facto ladrões, o que também é aqui uma certa graça. São um casal, à semelhança do que também aconteceu, ou seja, a ideia também já explorada aqui no quarto filme, mas aqui foi explorado de uma forma verdadeiramente engraçada e que valeu a pena assistir. Lá está, vê-se bem que está na categoria certa, porque nós aqui temos um casal que tenta recuperar algo que o Sozinho em Casa, que aqui fica sozinho em casa, eles pensam que ele roubou alguma coisa
e portanto eles na verdade não querem roubar, mas no fundo é para recuperar algo que já era deles em primeiro lugar. Acaba por pôr aqui também aquela situação que eu referia em relação aos outros filmes, sobretudo ao quarto e ao quinto, em que os ladrões não representam um verdadeiro perigo para a criança e isso faz com que a dinâmica e a narrativa também não seja tão cativante. E essa dinâmica foi criada exatamente como eu dizia, para nós criarmos uma maior empatia pelo casal que invade a casa do protagonista, e até certo ponto isso funciona, mas não resulta totalmente, porque toda a lógica acaba por não fazer sentido se formos olhar para o resto da franquia em que tínhamos verdadeiros ladrões. A motivação da invasão é, portanto, simples, mais uma vez, e continuamos então com o problema da falta de perigo em relação a estes ladrões, que na verdade nem sequer são ladrões, portanto o fazemos assim, porque eles não são assustadores e também não são muito engraçados. O que é mais engraçado é a relação deles, e o facto de eles não serem experientes acaba por trazer ali sequências engraçadas, mas eles em si não são engraçados, e o próprio humor do filme também não está totalmente bem feito. Há várias partes em que eles nota-se ali que eles estão a tentar ser engraçados com diálogos. Até senti aqui uma espécie de vibe de Bonnie and Clyde durante o filme, que não se compara sequer ao que aconteceu no quarto, porque lá está, aí foi uma paródia total, foi uma piada total. E além disso nós temos aqui também algo que me deixou muito contente, porque já tínhamos perdido isso desde o terceiro filme, que foi uma boa preparação do protagonista para com, lá está, a invasão, ou seja, aquela situação toda, aquela música que nós conhecemos enquanto está a arranjar as armadilhas e etc. Essa parte que tinha ficado no 13 esquecida, voltou a aparecer, e lá está, como eu dizia, acompanhada com música dos clássicos, e isso realmente traz-nos a nós uma sensação de nostalgia muito grande. Este filme, à semelhança do que aconteceu aqui com o terceiro, tenta-se dar uma maior dimensão aos invasores, e essa parte é positiva, e mais do que lhe dar uma maior dimensão, um contexto, querem também dar-lhes aqui uma certa humanidade, dizer que são pessoas como as outras. Portanto, é uma mensagem assim um pouco estranha, ao contrário dos filmes anteriores, mas pronto, aqui não resulta muito bem essa questão, exatamente como eu dizia e como eu estou a explicar, porque eles não são de facto ladrões, portanto o filme em si perde toda aquela sensação de perigo que poderia ter e que existia no primeiro e no segundo filme, e no terceiro também. Além disso, este filme faz uma coisa que aí sim eu achei engraçado, que é a metalinguagem. Há um diálogo em que uma das personagens diz que não sabe para que é que as pessoas fazem remakes, porque nunca são tão bons como os clássicos. E de facto, isso é bom, porque o filme está a assumir aqui que nada mais é do que um remake e que muito dificilmente será melhor que o clássico e será tão lembrado, mas acaba por ser o filme, lá está, a não levar-se tão a sério, e eu acho que isso é muito bom quando os filmes não são presunçosos, quando não querem ser mais do que aquilo que são, como acontece às vezes, por exemplo, aqui no quarto e no quinto filme, eu acho que isso aconteceu um pouco, e neste filme isso não acontece, e pelo contrário até existe esse diálogo que cai de forma engraçada para nós que estamos a assistir. Mas a verdade é que estes filmes, todos eles, acabam por ter sempre referências aos clássicos, o que mostra também eles próprios, que também reconhecem que o que foi feito ali foi realmente algo icónico e que ficou marcado na história do cinema. Este último, para mim, foi o que conseguiu evocar melhor essas referências, e lá está, senti uma nostalgia em várias sequências. Até trouxeram de volta o ator que interpretava o Buzz no primeiro e segundo filme, o irmão do Kevin, e a fazer de polícia, o que é muito engraçado, e lá está mais uma vez a apelar muito aqui à nossa nostalgia, mas foi um momento engraçado, foi um momento em que eu me ri e pensei, olha, aquele doido tornou-se polícia, como é que é possível? Temos polícias desta qualidade, e é engraçado, o filme realmente está engraçado, e é um filme para se ver assim com a família, agora durante o Natal. Eu não acho errado nós termos remakes, desde que aconteça isto que eu disse, haver uma perspectiva que seja criativa, que seja um filme que não seja preguiçoso e que nos entretenha de alguma forma e que nos faça sentir nostalgia dos clássicos. Mas também lá está, se nós temos nostalgia dos clássicos, vemos os clássicos. E é isso que acontece, estes filmes até podem sair, estes filmes nós divertimos-nos com eles, fazem mais dinheiro, não é? Para quem os cria. Mas a verdade é que as pessoas vão sempre regressar aos clássicos, portanto fica a pergunta, será que ainda vale a pena, ainda faz sentido construir estas histórias? Eu, para mim, apesar de não ser contra os remakes, assim num todo, eu considero realmente, como eu já disse também no começo do vídeo, que
o Home Alone devia ter ficado pela trilogia, até porque a trilogia acaba já por ser uma quebra de qualidade, e depois nós vemos pelo quarto que, pelo flop que aquele filme foi, que deveria logo ter terminado, mas a verdade é que continuou e ao menos este ano conseguiram elevar um pouco mais a qualidade, mas ainda assim parece-me a mim que já chega. Digam aqui nos comentários se vocês acham que já chega, se não acham. Se os remakes não trazem uma abordagem nova, para que fazê-los? Como eu dizia, devem trazer uma perspectiva nova, originalidade, e não devem basear apenas o seu sucesso na nostalgia que vão criar nos espectadores. Se nós temos saudades de um clássico, vemos o clássico e não os remakes, que são obras esquecíveis na maior parte dos casos. Sim, porque o deste ano, apesar de eu ter sentido que houve um aumento na qualidade, obviamente que é um filme também ele esquecível e que dificilmente eu irei revisitar, é possível, mas é muito mais possível a ver os clássicos. Por mim, o Home Alone tinha terminado na trilogia, ficávamos com 3 sozinhos em casa, estava muito bem. Eu não sei se a vossa opinião também passa por aqui. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam deste ranking, o que é que acharam desta minha reflexão sobre os remakes, sobre esta franquia no geral. Quero saber tudo. E já agora digam-me, além destes grandes clássicos que vocês com certeza, não sei, mas muito possivelmente vão rever no Natal, ou pelo menos ver a dar pela televisão por aí, o que é que vocês vão ver no Natal? Digam aqui nos comentários. Boas festas e boas entradas a todos. Não me estou a despedir já, com certeza ainda irei fazer outro vídeo antes de acabar o ano, tenham calma. Mas este foi o especial de Natal, não é? E portanto faz sentido estar aqui a desejar-vos boas festas. Até o próximo vídeo.